Oi, gente, tudo bem com você? Eu sou o Peri Andrade, ainda me recuperando de Rock in Rio, porque esse último dia foi, meu irmão, casca grossa, o bagulho... Ai, meu Deus, acabou comigo, foi bom pra caramba, adorei e fiquei com vontade, tipo, cara, que eu preciso me organizar para que o próximo Rock in Rio eu consiga ter grana, mufunfa, din-din, pra poder ir o máximo de dia que der, meu irmão, voltar igual no último ano que eu fui 5 dias. E esse dia do Rock in Rio, do Imagine Dragons, isso é uma coisa interessante pra comentar aqui, começar esse vídeo, que eu acho que ele foi o dia mais festival do Rock in Rio, tirando o dia do metal, que ele é mais homogêneo, e eu acho que o Rock in Rio deveria seguir mais esse dia. Ontem foi um dia que você via atrações começando o dia como Terno, que ia pra Melim, pra Paralamas, você tinha Lulu Santos com Silva, Kid Cryson, Nickelback. Parece que é um samba do crioulo doido, não é festival, é assim lá fora. Festival é até mais assim lá fora. O próprio Lollapalooza é muito assim. Eu acho que ficou parecido com o que é o estilo do Rock in Rio, de um dia mais homogêneo, como o dia do metal que eu acho que é a vibe do Rock in Rio. Eu acho que ele deveria seguir mais essa vibe. Mas se seguisse uma vibe próxima a esse dia, com atrações um pouco díspares, mas que elas, no final das contas, darem essa cara de festival, eu acho que funcionaria muito bem. Até por isso que foi muito legal esse dia, que você não vê tantas coisas muito próximas. Então você pode surpreender com alguns shows, como foi o caso do Imagine Dragons, que eu fui. Assim, eu não fui com o nariz torcido pra ver o show, não. O último Lolla que eles vieram, eu não quis ver, eu fui fazer outra parada e tal, porque eu já falei algumas vezes aqui no canal, eu não curto muito som. Eu acho que eles têm muitas coisas que são pasteurizadas, que são clichêsadas, que são... Eu vou até comentar mais um pouquinho pra frente, mas como algumas pessoas, eu já vi matérias falando sobre isso, de fazer a comparação deles serem o Nickelback dessa geração, e eu acho muito engraçado um tocar depois do outro, mas hoje em dia eu acho que cada vez mais é um pouco desleal, assim, com o Imagine Dragons. Eu não gosto muito da sonoridade do Imagine Dragons, é muito aquele fruto de misto de Coldplay com 30 Seconds to Mars também, coisa super emocional, que eu sou muito emocional, meu Deus, eu tô demais, ó. E de um jeito que ela não me parece palpável, parece que às vezes, eu não sei, eu não sinto uma verdade plenamente ali naquele som. Os discos, eu acho que tem uma coisa, tambor demais, poderia ser menos, poderia escolher melhor os momentos. Eu acho que, principalmente o último disco, tem muita coisa que parece muito digitalizada ali, me incomoda. Vai ter até review que eu vou fazer recente que tem um pouco disso também, e parece que a parada soa artificial demais para entrar nos parâmetros do que as pessoas gostam hoje em dia, ficar muito certinho, o som é estranho. Dito tudo isso, metade dessas coisas que eu falei não aconteceu no show. E pra mim isso que foi o impressionante. Eu não acho que isso não aconteceu no show, porque, nossa, ó como é que você tá falando mal da banda e olha o que ela faz lá. Não, eu acho que são propostas diferentes. E eu acho que eles deveriam se espelhar na proposta de show para disco. É interessante uma banda que tem um som que as pessoas estão gostando demais, porque realmente na questão comercial eles são muito o Nickelback, mesmo dessa geração. Uma banda que junta elementos sonoros de uma época, condensa eles e faz com que eles sejam exponenciados e funcione para todo mundo. Eu acho que o Nickelback, ele me parece que em certo ponto ele vai ficar um pouco mais datado do que o Imagine Dragons. O Imagine Dragons me parece ter mais características próprias e isso foram ressaltadas no show. Mas, realmente, comercialmente, se a gente tivesse uma vendagem de disco como tinha na época do Nickelback, no começo dos anos 2000, ou algum disco deles aí recente, esse que teve o Thunder, eu não lembro o nome dele agora, provável que esse disco estaria entre os mais vendidos. Eu acho que ele é um dos mais... pelo menos com questão de streaming e tal, na questão da Billboard, que ela vê muito isso, ele é um dos mais hoje em dia, uma das únicas bandas de rock que ele consegue emplacar uma caralhada de música, inclusive em primeiro lugar. Então isso é um feito muito sinistro hoje em dia. Muita gente pode não considerar rock, mas sim, tem sua parcela de rock, e o show teve muito de rock, mais rock inclusive que o próprio Nickelback. Inclusive por isso que eu tô falando que eu acho que a comparação é injusta, porque eu via elementos nos discos já que eles apresentavam músicas. Os singles eu já tenho essa noção. Os singles eu acho que eles são muito particulares, eles têm elementos que se diferenciam muito do que o Nickelback fazia. O Nickelback, ele também era fruto de uma geração, mas ele fazia de um jeito muito mais simplista e sem personalidade a condensação daquele pós-grunge com elementos um pouco de hard rock, música country, sabe, uma pegada sulista forte, mais
roots, digamos assim, e tal, rock and roll mais raiz. E eu falo isso não desmerecendo, porque eu gosto do Nickelback. As pessoas muitas detestam o Nickelback, eu prefiro mais o Nickelback do que o Imagine Dragons. De ouvir um disco, tem vários discos, All the Right Reasons, que vendeu a doidado, porra, o Suicide Up, que tem a lágrima caindo, eu tinha esse disco, eu amava esse disco, queria que tivesse mais música assim. Mas aí você pega a questão de shows, o Nickelback, ele faz um show ali, ele tenta ser animado, ele parece um rock and roll de tiozão, datado do começo dos anos 2000, assim. Parece que é muito, tipo, o cara que sabe tocar uma parada e acha que é o bagulho mais pesado do mundo. Eles tocaram Metallica, eu me diverti, achei legal, me diverti no show. Eu gostei das baladas, mas eu queria mais música pesada, tudo sim, mas... até os telões, é tudo meio brega, estranho. Mas em comparação ao Imagine Dragons, um som que eu acho que é, em certo ponto, diluído, até em mensagem, eu acho que ficou muito potente no show. Muito, isso que foi que me fez ficar de cara com o Imagine Dragons ali. Porque, cara, em vários momentos você via a banda tocando muito, mas muito assim. E não era tocando qualquer jeito, sacou? O som, ele tinha um peso, ele tinha uma consistência, ele parecia que ele tava criando alguma coisa, ele tava elaborando momentos. Isso eu gosto que banda faça isso. Eu acho que o Imagine Dragons, ele ali já parecia muito preparado pra realmente ser um headliner. E é muito bizarro isso, de você pensar que eu vi em 2014 e eles tinham acabado de lançar um disco, eram metade do line-up do dia, né? Já tava bem cheio o show, as pessoas já curtindo pra caramba. Essa questão dos tambores e tudo é uma coisa que agrada as pessoas no show. E engraçado que foi o dia do Muse também, mas foi um show bem fraco do Muse, porque o Matt Bellamy tava sem voz e tal. E aqui os dois fizeram 2 shows assim, muito sinistros. E a questão, inclusive, da mensagem, eu acho que ela não me parece muito profunda, ela parece um pouco rasa, a mensagem que o mais importante que seja, que o Imagine Dragons fala nos seus discos. Mas o jeito que o vocalista, eu não sei o nome, tá, gente? Desculpa, eu só tô passando uma intenção, inclusive, de alguém que, como diz a capa, goste você ou não, admita que o bagulho foi muito maneiro, foi muito bom, foi muito digno da posição que estava, do dinheiro que as pessoas gastaram ali. Quando ele falava questões sobre saúde mental, problemas de ansiedade, terapia, suicídio, os bagulhos super pesados, ele falava de um jeito, por mais que soasse um pouco autoajuda, mas eu acho que ele falava muito de real para as pessoas. A missão do cara, eu já tinha visto inclusive entrevistas sobre isso. Eu sei que ele passou por essas coisas e que a missão dele era pelo menos fazer as pessoas se sentirem um pouco melhor com isso. E ele me passava isso. Mais do que, inclusive, bandas que eu gosto, o Foo Fighters, por exemplo. Acho que tem momentos que o Dave Grohl fala umas coisas muito padrão. E eu acho que o que ele fala ali, mesmo com I Love Brasil, mesmo com quando ele falou, se eu não me engano, quando eu venho aqui tem uma energia diferente, eu amo muito essa cultura, eu amo muito esse país. Você tá falando o discurso que agrada as pessoas, mas ao mesmo tempo você tá acrescentando coisas, ou pelo menos você tá elaborando o seu pensamento de um jeito que ele não pareça só pra agradar. E, diferente, por exemplo, do Nickelback, voltando a comparar um pouco, porque quando tocou How You Remind Me, eu falei, caraca, foi legal, mas o Nickelback, ele não sabe aproveitar o potencial das músicas que tem. Não sabe criar uma parada assim, é muito simplista, é muito direta, é muito... Porra, fica sem graça a parada. É legal pelo saudosismo. O Imagine Dragons, quando toca as músicas que são as músicas sinistras dele, Thunder, a Radioactive no final, foi uma apoteose, cara. Foi um bagulho grandioso, como deve ser. Como eles sabem que a música deles são. É legal uma banda que chegou do estágio onde chegou, levar a multidão que levou, angariar as pessoas que angaria. Eu acho que eles poderiam se espelhar na um pouco mais complexidade que eles apresentam no som ali deles, ao vivo, mesmo com esse tom épico, que funciona pra eles. Mas fazer uma música um pouco mais ambiciosa, um pouco mais memorável em alguns pontos, sem depender unicamente dos singles ou de músicas que vão ficar muito atrelados aos fãs. Eu não sei se eu vou ouvir o som deles ainda, mas eu vou olhar com outros olhos, principalmente para prestações ao vivo do Imagine Dragons, e eu acredito que quando tiver em outro festival, Rock in Rio ou não, provavelmente eu vou ver. Porque foi um show que me fez ficar interessado. Foi um show que ele não só foi dinâmico, como vários, às vezes, headliners eu acho que não conseguem ver. Particularmente, eu amo Arctic Monkeys mesmo, mas eu achei muito melhor que o show do Arctic Monkeys. Eu achei do Lollapalooza esse ano. O Arctic Monkeys, você via, tecnicamente, os caras muito bons ali, mas completamente frios e apáticos no palco, sem comunicação com as pessoas. As músicas, às vezes,
morrendo em si próprias, era estranho. Essas não, eu não conhecia metade das músicas do Imagine Dragons e, tipo, eles faziam eu ficar magnetizado e olhar pra aquele ali, e principalmente da reação das pessoas e o como eles estavam se conectando com a plateia. Não é porque você parece raso, às vezes, ou parece simplista, que você não tem impacto suficiente, que você não consegue passar sua mensagem. E isso, a certo ponto, é o que o pop deve fazer. Ele deve conseguir passar o máximo possível sua mensagem e a gente tá em falta de bandas, de artistas, de influenciadores, de pessoas que realmente, por mais, de novo, simples ou que parecido com o que outras pessoas falem, mas de coisas que soem verdadeiras, de falar sobre coisas horríveis como suicídio, como ansiedade, como depressão. Então, por várias dessas coisas. Caraca, gostei muito do show do Imagine Dragons. E quando você abre um pouco a cabeça, você dá um pouco a chance a coisas que você não é muito a sua praia, mas você, cara, vamos ver qual é da experiência aqui, como você pode tirar coisas legais. E pra mim, esse show do Imagine Dragons, por isso que eu amo o festival. O como que é legal quebrar a cara volta e meia, mesmo que você não vire pessoalmente o maior fã da pessoa, do artista, da música, mas você ter momentos e tipo, cara, não, respeito por causa disso, é maneiro nesse ponto e ok, e é legal as pessoas gostarem e tipo, cada um com seu cada um, sacou? Então, ó, vídeo do Muse ainda vai rolar, vídeo do King Crimson vai rolar, nossa senhora, meu Deus do céu, que shows do céu! E volta a semana a programação normal. Então, foi isso, se for do programinha, aquele beijo, aquele abraço, aquele tchau, fui.